Você sabe qual o perigo e qual o problema que existe entre ser mundano e ter uma vida com Deus? Sabia que Deus te chama, Ele tem um propósito na tua vida? Você que ainda não serve a Deus. Talvez você tenha até vontade de servi-lo, mas se encontra com pouca força. Hoje eu quero trazer para ti um esclarecimento, uma análise, um estudo analítico, um estudo bíblico sobre a questão do abismo entre a devassidão mundana e a santidade de Deus. Você sabe qual é esse abismo entre a devassidão mundana e a santidade de Deus? Sim, você que é caracteristicamente um mundano, você que serve a carne no mundo, você serve o mundo na carne, mas não serve ainda a Deus com o corpo, no espírito. Tem vontade, talvez, ou seja um desviado. Hoje eu quero te explicar sobre esse mundanismo, o oposto que é a santidade de Deus, que é viver uma vida separada para Deus. Deus tem obra com a tua vida, Deus tem um chamado para você. Hoje eu quero te explicar qual o problema que você está correndo, está discorrendo neste problema, está vivendo uma vida de mundanismo, está em conflito com Deus. No que isso se resulta? Qual o perigo de viver uma vida desassociada da santidade de Deus? Sim, porque foi para isso que Jesus veio. A Bíblia diz assim mesmo, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí vem a Bíblia em 1 João, capítulo 2, olha o que ela diz para nós. Estou com a Bíblia aqui. Ela diz assim, no versículo 15 em diante, do capítulo 2 de primeira Epístola Universal de João. Diz assim mesmo: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Jesus falou no Evangelho de João, ele disse assim mesmo: olha, o mundo está no maligno. Eis aí o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Se o mundo está no maligno, então o amor pelo mundo é o equivalente a automaticamente amar o próprio diabo. Quando a Bíblia diz assim mesmo, Jesus disse: olha, o mundo está no maligno. Então, se a Bíblia está advertindo para eu e para você aí não amar o mundo e as suas concupiscências, a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, não viver nessa prática de afeição por essas coisas, então se eu vivo isso, automaticamente eu estou atribuindo ao próprio Satanás o amor que era para ser dado somente a Deus. Por isso que as pessoas elas não têm força para agradar a Deus quando elas estão presas no mundo, porque elas são escravas do pecado no mundo. E todo aquele que é escravo do pecado, ele é dominado pelo pecado. A Bíblia diz: aquele a quem vos sujeitais como escravo, como Senhor, deste vos tornais escravo. Então, eu quero trazer uma palavra para você hoje, para você que está preso no mundo. Jesus te ama, Ele tem um plano para a tua vida, mas é necessário você, o mais rápido possível, arrepender dos seus pecados e voltar-se para Deus. Olha só, o que nós vamos ver aqui é muito sério. O tema central é o conflito fatal entre o sistema de valores do mundo, que é o mundanismo, especialmente em sua expressão de devassidão, e a natureza santa de Deus, e as consequências eternas desse conflito para a alma humana. Nós sabemos que se nós não tivermos uma vida transformada, uma vida regenerada, uma vida perdoada por Deus, uma vida transformada de conformidade com o que o Evangelho ele nos ensina, não tiver uma vida convertida a Deus, nós não vamos ver a sua face, nós nunca vamos conseguir entrar pelas portas naquele grande dia. A fonte bíblica primária para esse estudo, para esse embasamento que nós vamos ver aqui, a Bíblia, a paráfrase, a Bíblia, a mensagem e cartas para hoje de J.B. Phillips, que são traduções numa linguagem mais contemporânea, numa linguagem mais acessível, mais comunicativa, para que você entenda a Bíblia. Então vamos ver Cartas para Hoje, que é uma tradução,
de J.B. Phillips, das cartas de Paulo no Novo Testamento, e a Bíblia, a mensagem. O objetivo deste conteúdo é expor a gravidade do mundanismo devasso como inimigo da alma, contrastando radicalmente com a santidade de Deus, e alertar para o perigo da perdição, apontando o caminho da libertação em Cristo, porque é Jesus que liberta, é Jesus quem transforma. Primeiro, vamos ver uma definição dos termos-chave à luz da Bíblia. Segundo J.B. Phillips, ele fala, primeiro, o mundanismo, o sistema do mundo. J.B. Phillips, ele fala em Romanos, capítulo 12, do versículo 2. Não deixe o mundo ao seu redor espremê-los dentro do seu próprio molde, mas deixe Deus remodelar-lhes as mentes por dentro. Porque, na verdade, é isso que Deus está fazendo. Essa é a obra de Deus, é transformar a pessoa que está disposta a ser mudada por Deus e não ser moldada pelo mundo. A análise dessa passagem é a seguinte: representa todo o sistema de valores, prioridades, moralidades e comportamentos contrário à vontade revelada de Deus. É um padrão moldado pela rebelião humana, pelo pecado e pela influência do Deus deste século. Como se pode ver, quem é o Deus deste século? Quem molda todas essas coisas e dita as regras no mundo não é o Deus que criou o céu e a terra. Quem está ditando as regras no sistema caído do mundo é o próprio Satanás. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 mostra que se eu amo o mundo, se eu sou escravo do mundo, automaticamente eu também sou escravo do próprio Satanás. A Bíblia diz, se a mensagem perece, se a mensagem parece obscura para alguns, não é porque a escondemos, não. É porque eles estão vendo ou buscando o caminho errado e se recusam a dar a mensagem a devida atenção. A única coisa que interessa a eles é o Deus das trevas desta época. Pensam que conseguirão dele o que desejam e que não terão que se preocupar em crer na verdade que não podem ver. Eles estão cegos para a deslumbrante luz da aurora da mensagem, que resplandece com Cristo e nos permite ver a melhor imagem de Deus, o que eles jamais conseguirão. Isso está em 2 Coríntios capítulo 4, na Bíblia, a mensagem, do versículo 13 e 4. Não se trata apenas de coisas más, mas de um sistema que opera independentemente de Deus. E é isso que esse sistema está fazendo, cegando o entendimento das pessoas para que não lhe resplandeça o evangelho da glória de Cristo. Segundo, nós vimos primeiro, uma análise. Vimos uma análise. Segundo, traz também devassidão, que vem da palavra grega aselgeia. Phillips, em Gálatas capítulo 5, versículo 19, ele fala: as atividades da natureza inferior são só demasiado evidentes. Elas não expressam, elas são na verdade expressas em impureza sexual. Olha só, Gálatas capítulo 5, versículo 19. As atividades da natureza inferior são só demasiado evidentes. Elas são expressas em impureza sexual, sensualidade desenfreada. E nós sabemos que sim, essa é as suas práticas, sua devassidão. Todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende. Sexo barato e frequente, mas sem nenhum amor, vida emocional e mental detonada, busca frenética por felicidade sem satisfação, deuses que não podem e não passam, na verdade, de peças decorativas, religiões ou religião de espetáculo, solidão paranoica, competição selvagem, consumismo insaciável, temperamento descontrolado, incapacidade de amar e de ser amado, lares e vidas divididos, corações egoístas e insatisfação constante, costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais, vícios incontroláveis, tristes paródias de vida em comunidade. E se eu fosse continuar, a lista seria enorme. Esta não é a primeira vez que venho advertir vocês. Se usarem a liberdade desse modo, não herdarão o reino de Deus. Quem fala isso
É a Bíblia Mensagem, em Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 21, porque esta é uma característica de uma vida de devassidão, que é a selgueia. A análise sobre isso é a seguinte, que vem do grego aselgeia, significa libertinagem, licenciosidade, excesso, desavergonhado, falta de restrição moral, especialmente na área sexual, mas não se limita a ela. Implica em uma rejeição deliberada de padrões morais, um desprezo pela decência, um abandono à gratificação sensual sem freios. É a expressão mais flagrante e destrutiva do mundanismo. E é assim realmente que o mundano vive, e vive todo o tempo ignorando os padrões do Evangelho, os padrões da Palavra de Deus, para viver uma vida entregue a essas concupiscências. Terceira parte, também vamos ver sobre a santidade de Deus, que vem do grego hagiosine. J.B. Phillips fala em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Ele fala nas cartas para hoje: mas tal como aquele que vos chamou é santo, assim também vos tornais santos em todo o vosso modo de viver, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Esta palavra santo, que vem do grego hagiosine, ela tem uma configuração em si, na sua tradução, que podemos entender isso como uma separação, porque o santo é a pessoa que saiu do mundanismo e agora foi separada para Deus. É isso que Deus quer fazer na tua vida, é isso que Deus está fazendo, é para isso que Deus tem te chamado, é para isto que Deus ele tem despertado a tua alma, o teu espírito, a tua vida, para viver uma vida separada. A análise do grego do hagiosine é a seguinte: a santidade é o atributo fundamental de Deus, significa sua absoluta pureza moral, sua separação de tudo o que é pecaminoso, corrupto e comum, é sua perfeição ética, sua majestade transcendente, que não pode tolerar o mal. Abacuque, no capítulo 1, versículo 13, ele diz: o Eterno, tu és desde a eternidade, Deus Santo, não vamos morrer, vamos? Ó Eterno, então escolher-te os babilônios para executar teu juízo? Ó Deus, nossa rocha sólida, deste a eles a tarefa da disciplina? Não podes estar falando sério, pois não toleras o mal. Então por que não fazes alguma coisa? Porque está aí em silêncio. Isso é um traje. Homens maus engolindo justos, enquanto ficas apenas assistindo? Fala Abacuque no capítulo 1, versículo 12 e 13. Só que aqui o que a gente pode ver é que Deus, ele não tolera o mal. Quem tolera o mal é nós. Somos nós que desobedecemos. Nós somos tolerantes com o próprio mal em nossa vida. Nós fazemos vista grossa. E o que Deus mostra aqui é que ele realmente, nessa palavra de Abacuque, ele não tolera o mal. Ele não tolera o pecado, a imundície. Vamos ver parte 4. Perdição da alma, que vem do grego apoleia. Phillips, em Filipenses capítulo 3, versículo 18 e 19, ele fala, na cartas para hoje, em Filipenses 3, versículo 18 e 19: pois há muitos por aí que são realmente inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o apetite ou o ventre. Eles se orgulham do que deveriam ter vergonha e só pensam nas coisas terrenas. Amigos, fiquem firmes comigo. Observem os que correm a mesma carreira e prosseguem para o mesmo alvo. Muita gente está tomando outros caminhos, escolhendo outros alvos e tentando levar vocês com eles. Já adverti vocês várias vezes desse perigo. Infelizmente, preciso fazê-lo de novo. Tudo o que eles querem é um caminho fácil. Eles odeiam a cruz de Cristo, né? Odeiam o Evangelho, odeiam a santidade, odeiam o auto-sacrifício, odeiam a renúncia, né? Mas o caminho fácil é um beco sem saída. Os que vivem assim transformam o próprio estômago em seus Deus. Seus arrotos são seus louvores. Eles só conseguem pensar no próprio apetite. Eles não têm pensamentos de ter uma vida transformada. Você que me ouve, me vê, me escuta e deu atenção para a palavra de Deus, Deus está dizendo para você: dê atenção para a minha palavra, para o meu propósito, para o meu evangelho, para aquilo que eu tenho
contigo, para o meu espírito, porque essas pessoas, elas ignoram o chamado, elas querem uma vida amantes dos prazeres do mundo e não estão dispostas a mudar. Milhares dessas pessoas estão agora descendo ao abismo porque morreram, talvez do infarto, de um acidente, de uma fatalidade inesperada, morreram, algo aconteceu, sua vida foi ceifada de forma natural ou trágica e agora não tem volta. Elas amaram os prazeres, amaram o mundo, as suas concupiscências. Elas foram pessoas apetitosas pelo pecado do mundo, foram seduzidas pelo mundo. Elas nunca olharam para a cruz e nunca desejaram levar a sua cruz, porque Jesus disse um dia: todo aquele, que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Talvez Jesus esteja dizendo para você hoje aí: é hora de tomar a tua cruz, caso contrário, você não vai poder vencer na carreira da fé. Existe um vídeo que já rolou por aí pela internet de algumas bonequinhos, alguns desenhos correndo, vão com uma cruz e tem um que acha que a cruz é muito grande e serra. Lá na frente ele se depara com um abismo e aqueles que não cortaram a cruz com dificuldade levam a cruz, eles colocam a cruz e a cruz chega de um berço do abismo no outro e elas passam e pegam a cruz de volta e prosseguem. O que cortou põe a mão na cabeça e fica ali angustiado porque a cruz que ele tinha era certo do tamanho do abismo. Então a cruz que Deus nos dá é certo para os padrões de nossas lutas e combates na fé. Não devemos ignorar a cruz. Não ignore a cruz que Deus te deu. Você não ignore essa cruz que Deus está te dando, chamado Evangelho, graça de Deus, porque é ela que vai te salvar dos abismos. Caso contrário, se você quiser viver um evangelho barato, um evangelho fragilizado, um evangelho, falsificado, uma réplica do evangelho, infelizmente você será surpreendido pelo abismo. Vamos ver, isso está escrito em Filipenses 3, 18 e 19. Os que vivem assim transformam o próprio estômago em seus deus. Seus arrotos são seus louvores. Eles só conseguem pensar no próprio apetite. Fala a Bíblia, a mensagem, Filipenses 3, versículo 17 até o 19. Uma análise do grego, apoleia, significa ruína, destruição, perda, aniquilação. Não só no sentido de cessar de existir, mas de perder o propósito eterno e sofrer separação eterna de Deus, que é o que eu acabei de dizer sobre o abismo. Refere-se ao estado final de separação irrevogável de Deus, resultante da persistência no pecado e na rejeição da salvação em Cristo. É a consequência última do conflito não resolvido com a santidade de Deus. Todos os nossos pecados ofendem a Deus, sejam eles que parecem ser pequenos, inúteis e inofensivos. Todos eles ofendem a Deus. Todos os pecados ofendem a Deus e precisamos retratar. Caso contrário, nós teremos uma vida não tratada sobre isso. Por isso as almas estão chegando ao abismo, chegando numa vida após a morte, estão sendo surpreendidas com o inferno, com o abismo, assim como foi surpreendido o rico na parábola do rico e do Lázaro no Evangelho de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 em diante. Faça uma leitura lá e você vai ver que o rico morreu também o mendigo, morreu o rico, e o mendigo Lázaro foi levado pelos anjos e o rico se viu na tormenta das chamas no inferno, lembrando dos seus familiares, consciente do sofrimento de tortura que ele estava sofrendo ali, infelizmente porque não teve uma vida resolvida com Deus, não pediu perdão dos seus pecados, não o serviu. E assim, todos aqueles que vivem uma vida atolada no mundanismo, você pode até ignorar essa mensagem, mas a tua alma sabe que ela necessita voltar-se para Deus, ter um encontro com o Senhor. Vamos ver, segundo, o conflito radical, o mundanismo devasso versus santidade divina. Nós vimos a parte 1, agora entramos para a parte 2, o conflito radical, o mundanismo devasso versus santidade divina. A incompatibilidade é essencial. Texto, nós podemos ver em 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 17. Não ame o mundo, foi a palavra que a gente leu, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha só, se você ama as práticas mundanas, carnais, é óbvio, segundo a Bíblia, que o amor do Pai não está nessa pessoa. A Bíblia não está dizendo que esta pessoa não é amada por Deus. Significa que ela não tem amor para oferecer para o Pai. E isso
É sério, porque um dos mandamentos de Deus é amarás o teu próximo como a ti mesmo e a teu Deus de toda a tua força, de todo o teu coração. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, os desejos da natureza inferior, o desejo possessivo dos olhos e a ostentação da posição e das posses não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, diz J.B. Phillips em 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16. E aí está, muitos estão vivendo ostentando na internet, ostentando seu corpo, ostentando suas posses, ostentando o seu dinheiro, ostentando suas riquezas. Estão vivendo uma vida totalmente contrária à palavra de Deus. Não ame os costumes do mundo, não ame os valores do mundo. O amor do mundo sufoca o amor do Pai. Praticamente tudo o que acontece no mundo, desejo de seguir o próprio caminho, de querer tudo para si, de parecer importante, não tem nada a ver com o Pai. Tudo isso afasta o ser humano. O mundo e seus desejos vão passar, mas quem faz o que Deus quer está garantindo na eternidade, está garantido na eternidade. A Bíblia, a mensagem, parafraseia esse texto para nós. A exegese é a seguinte aplicação. João ele estabelece uma dicotomia absoluta. O amor ao mundo e seu sistema e o amor ao Pai são mutuamente exclusivos. A devassidão, o desejo da natureza inferior é um comportamento central deste mundo hostil a Deus. O mundanismo, com sua devassidão, é transitório e mortal. A submissão à vontade de Deus, alinhada com sua santidade, leva à vida eterna. O conflito não é superficial, é uma guerra entre os dois reinos. E se você quer servir a Deus, então Ele vai ter que te libertar desse mundo. Você precisa aceitar que é escravo do mundo e necessita o mais rápido possível de uma libertação. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse mais, Ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Segundo, a escravidão do pecado e a ira de Deus. O texto de Phillips em Efésios capítulo 2, versículo 1 e 3 diz: vocês estavam espiritualmente mortos por causa de suas desobediências e pecado. Nessa época, vocês viviam de acordo com o padrão deste mundo, obedecendo ao comandante das forças invisíveis, o Espírito que agora opera nos que resistem a Deus. Nós todos vivíamos assim também, seguindo os desejos e os impulsos da nossa natureza inferior, e nós éramos por natureza filhos da ira. Olha como a Bíblia trata a pessoa que não serve a Deus. Apesar de Deus te amar muito, a Bíblia trata você que ainda não aceitou a Jesus e não o confessou como filhos da ira. Estão destinados a provar a ira de Deus no inferno, mas Jesus entrou entre meio, você e a ira de Deus, para aplacar a ira e te oferecer misericórdia. Caso você continue resistindo a essa graça, você vai enfrentar uma ira insolúvel. Nós éramos por natureza filhos da ira, como todos os demais. Não faz muito tempo vocês estavam atolados naquela velha vida podre de pecado. Haviam permitido que o mundo, que não sabe nada a respeito da vida, dissesse a vocês como viver. Enchiam os pulmões com a fumaça da incredulidade e exalavam desobediência. Todos nós já nos comportamos assim, fazendo o que queríamos à nossa própria vontade. Estávamos todos no mesmo barco. Graças a Deus, Ele não perdeu a paciência nem nos exterminou. Em vez disso, com sua imensa misericórdia e seu amor extravagante, Ele nos abraçou, tirou-nos da nossa vida presa pelo pecado e nos fez vivos em Cristo. Glória a Deus. Fez tudo isso por conta própria, sem qualquer ajuda da nossa parte. Ele nos tomou para si e nos concedeu um lugar nos altos céus, na companhia de Jesus, o Messias. Não é demais? Isso está em Efésios capítulo 2, do versículo 1 e 6 na Bíblia, parafraseando esta outra passagem de forma majestosa na Bíblia, a mensagem. A exegese e a aplicação é a seguinte: a vida no mundanismo, incluindo a devassidão, é descrita como morte espiritual, escravidão ao diabo e à própria natureza pecaminosa. Esse estado invoca justamente a ira de Deus, sua santa oposição ao pecado que corrompe sua criação e desonra seu nome. A devassidão não é uma liberdade, é a escravidão mortal que coloca o indivíduo sobre a condenação santa de Deus. Medite nessa exegese e aplicação.
Terceiro, a exclusão do reino. O texto de Filipenses em 1 Coríntios capítulo 6 e do versículo 9 e 10 fala: não se iludam, nem os que se entregam à imoralidade sexual, nem os adoradores de ídolos, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os pervertidos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os caluniadores, nem os exploradores herdarão o reino de Deus. Não percebem que esse não é o caminho de se viver? Os injustos, que não se preocupam com Deus, não farão parte do seu reino. Quem usa e abusa das pessoas, do sexo, da terra e de tudo que nela existe, não se qualifica como cidadão do reino de Deus. Estou falando de libertinagem heterossexual, devassidão homossexual, idolatria, ganância e vícios destruidores. Alguns de vocês, por experiência, sabem do que eu estou falando. Pois, diz a Bíblia, não faz muito tempo vocês estavam nesta lista também, mas foram purificados e tiveram uma nova chance oferecida por Jesus, nosso Senhor e Messias, e pelo Deus presente em nós. Que palavra linda! O Deus presente em nós, o Espírito. Isso está em 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9 ao 11 na Bíblia. A mensagem, parafraseando essa passagem para nós. A exegese e a aplicação é a seguinte: Paulo, ele é categórico. A prática persistente e não arrependida de pecados como a devassidão sexual, a imoralidade sexual, efeminados, pervertidos, termos que cobrem a gama da acelgueia, impede a entrada no reino de Deus. A santidade de Deus, ela define os limites do seu reino. O mundanismo devasso não pode coexistir com ela. Resulta em exclusão eterna. E ele fala, não herdarão. É um aviso solene sobre a perdição que sempre está às portas nesse caso. Muito top essa passagem, olha, para a gente compreender. Que Deus faça uma grande obra na tua vida. Não é em vão que você ficou até agora assistindo esse vídeo. Deus está falando contigo, Ele tem plano. Saia do mundo, não ame o mundo. Você pode ser a pessoa mais frágil, mais fraca. Não ame os prazeres da tua carne, não ame o mundo. Ame ter uma vida, sonhe, deseje, imagine, almeje ter uma vida na presença de Deus, tanto aqui quanto eternamente. Se esforce por isso, porque a Bíblia diz que a salvação é tomada por um esforço. Olha só, parte 3, vimos a parte 1, a parte 2 e esta é a 3, o perigo da perdição e a consequência para a alma. Primeiro, morte espiritual e separação. Uma análise, a alma imersa no mundanismo devasso está morta para Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1. Diz o seguinte: no passado vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e das coisas más que fizeram contra Deus. Na Bíblia, versão fácil de ler, fala isso. Vive em alienação da fonte da vida. Essa separação, se não resolvida, torna-se eterna após a morte física. A essência da perdição, que é a apoleia. A santidade de Deus não pode admitir o pecado impenitente em sua presença eterna, como está em Apocalipse 21, versículo 27. E nela, diz a Bíblia, entrará, e nela jamais entrará nem coisa impura, nem ninguém que faça coisas vergonhosas ou que seja mentiroso. Só entrarão aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, que pertence ao Cordeiro. Bíblia, VFL, versão fácil de ler, em Apocalipse 21, versículo 27. Vamos ver segundo, o endurecimento e ilusão. O texto de Filipenses em Efésios 4, versículo 17 e 19 diz: digo-lhes isto e imploro no Senhor, que não vivo mais como os pagãos vivem. Seus pensamentos são fúteis, sua compreensão obscurecida, sua ignorância alienou-os da vida de Deus por causa da dureza dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, entregaram-se à sensualidade, ávidos para cometer todo tipo de impureza. É por essa razão que insisto e tenho todo o apoio de Deus, em que jamais sigam a multidão, a massa ignorante que não tem nada na cabeça. Eles tanto se recusaram a se relacionar com Deus que perderam o contato não apenas com Ele, mas com a própria realidade. Não conseguem mais pensar direito. Parecendo uns zumbis,
são obcecados por sexo e viciados em todo tipo de perversão, como está em Efésios capítulo 4, do versículo 17 ao 19 na Bíblia, a mensagem. Esse é o endurecimento e a ilusão. As pessoas acham que tudo é sexo, que tudo é relacionamento, que tudo é uma conquista, que tudo se resume a ser bom de papo, a ter uma lábia, a viver uma noitada sexual, a viver um momento de prazer, a viver momentos prazerosos no mundo, mas não é isso. Ali está uma ilusão da carne, porque por trás de uma vida dessa depravada está a perdição. A exegese e a aplicação é o seguinte: o mundanismo, especialmente em sua expressão devassa, não é estático. Ele endurece o coração, obscurece a mente e leva a uma perda progressiva da sensibilidade moral e espiritual. A pessoa se torna alienada da vida de Deus. Este processo é autodestrutivo e aprofunda o abismo da perdição, criando uma ilusão de normalidade ou liberdade, onde há apenas escravidão e morte eterna, tanto a morte espiritual, a morte física e também a morte eterna. Terceiro, a ilusão da liberdade versus a escravidão real. O texto de Phillips, em 2 Pedro 2, versículo 19, diz o seguinte: eles prometem liberdade, mas eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Eles prometem liberdade. Na Bíblia VFL, ela fala assim mesmo, a versão fácil de ler. Eles prometem liberdade, mas eles mesmos são escravos de hábitos corruptos, pois aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. E assim que muitos acham que tem uma vida livre, que tem domínio sobre os seus vícios, sobre os seus apetites, mas na verdade eles são dominados e querem ensinar, querem instruir, querem aconselhar as pessoas, se eles mesmos estão com uma vida podre e presa no pecado. Volte-se para Deus e deixe de ouvir este tipo de pessoa, porque esse é o conselho do pai do mundo do pecado, chamado Satanás. Ele tem seus conselheiros, ele tem seu sistema que estão implantando nas mentes por meio da mídia, por meio da internet, das redes sociais e de muitos outros métodos, implantando corrupção e devassidão na vida das pessoas. A exegese e a aplicação é o seguinte: o mundanismo, especialmente na devassidão, se vende como liberdade, que dizem faça o que quiser. Porém, Paulo em Romanos capítulo 6, versículo 16, na Bíblia NBV, a Nova Bíblia Viva em Romanos, fala o seguinte: será que vocês não compreendem que podem escolher seu próprio Senhor? Podem escolher o pecado que leva à morte, ou então a obediência que leva à justiça. Aquele a quem vocês mesmos se oferecer, este será o seu Senhor, e você será escravo dele. É por isso que as pessoas não têm força de servir a Deus, porque elas se oferecem aos prazeres da carne, elas se oferecem às seduções do mundo, elas amam as coisas mundanas, aos apetites mundanos, aos prazeres mundanos, as coisas do mundo, as baladas, as drogas, as sexualidades ilícitas, elas amam as práticas de pecado. Então elas se tornam escravas, diz a Bíblia, não é eu que digo, é a Bíblia que diz. Elas se tornam escravo deste que se tornou Senhor para a sua vida. A Bíblia NBV em Romanos fala sobre isso e diz assim: naqueles dias, quando vocês ainda eram escravos do pecado, vocês estavam no versículo 20 e 21, continuando na Bíblia Nova Bíblia Viva. Ela diz: naqueles dias, versículo 20 e 21, quando vocês ainda eram escravos do pecado, vocês estavam isentos da justiça. E qual foi o resultado? Evidentemente não foi nada bom, visto que agora vocês se envergonham até mesmo em pensar naquelas coisas que costumavam fazer, pois o fim delas é a morte. Paulo expõe a verdade, é a escravidão, à corrupção e ao pecado. Essa escravidão, ela conduz à morte e à perdição. A verdadeira liberdade está na submissão a Cristo, como está em Romanos capítulo 6, versículo 22, na Bíblia Nova Bíblia Viva. Em Romanos 6, 22 diz: agora, no entanto, estão livres do poder do pecado e são escravos de Deus. E entre os benefícios que ele dispensa a vocês está a santidade cujo fim é eterna. Glória a Deus. Entre os benefícios que ele dispensa a vocês está a santidade cujo fim é vida eterna.
Vamos ver parte 4, o caminho da libertação e a santificação em Cristo. A transformação radical na primeira parte. O texto de Filipenses, capítulo 6, melhor dizendo, desculpe, de 1 Coríntios, diz assim mesmo: e alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Quer dizer, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém pode apontar o pecado, o erro de ninguém no mundo, porque nós viemos de lá. Só que hoje você pode olhar para nós que saímos. Eu sou uma dessas pessoas. Eu era imoral, libertino, sujo, imundo, todo tipo de imundície que você pode imaginar. Eu era praticante. Eu tinha um desejo de servir a Cristo. Eu estava lá também. Um dia eu estive lá. Eu fui um parceiro do mundo. Um dia eu fui um escravo do pecado. E Jesus me tirou de lá. E é o que a Bíblia fala em 1 Coríntios 6, 11. E alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo pelo Espírito do nosso Deus. Seja qual for a prática imoral, pode ser lesbianismo, pode ser homossexualismo, pode ser adultério, pode ser furto, pode ser tráfico, pode ser o pecado que for, mentira, engano, pode ser um latrocida, pode ser o que for, a salvação e libertação. Basta você entender que você quer ser liberto, aceitar que precisa ter uma vida transformada. Aí sim, aí você será transformado, porque a Bíblia acabou de dizer: um dia nós fomos assim, né? Não percebe que esse não é o caminho de se viver? Os injustos que não se preocupam com Deus não farão parte do seu reino. Quem usa e abusa das pessoas, do sexo, da terra e de tudo que nela existe, não se qualifica como cidadão do reino de Deus. Eu estou falando de libertinagem heterossexual, devassidão homossexual, idolatria, ganância e vícios destruidores. Alguns de vocês, por experiência, sabem do que estou falando, pois não faz muito tempo vocês estavam nessa lista, mas foram purificados e tiveram uma nova chance oferecida por Jesus, nosso Senhor, o Messias, e pelo Deus presente em nós, o Espírito, como está em 1 Coríntios 6, versículo 9 e 11 na Bíblia, a mensagem. O texto de Filipenses fala o seguinte, Efésios 4, 20, versículo 24. Mas vocês não aprenderam Cristo dessa maneira. Vocês foram ensinados a se despojarem da velha natureza que pertence à sua antiga maneira de viver e que está sendo destruída por desejos, enganosos. Vocês devem ser constantemente renovados no espírito das suas mentes e devem revestir-se da nova natureza criada à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Mas isso não é vida, gente. Vocês aprenderam de Cristo. Acho que aprenderam direito, que foram bem instruídos na verdade, exatamente como a temos em Jesus. A desculpa da ignorância não vale mais. Tudo o que quero dizer, tudo mesmo, que está ligado àquele velho estilo de vida tem de ser abandonado. É pura podridão, doideira total. Saiam fora. Agora é a hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado. Uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida. Aleluia! Alamassove, canta, alabai. Que palavra maravilhosa! Poder até sentir a presença de Deus. Efésios 4, versículo 20 e 24. Porque é Deus quem faz isso. Somente o poder de Deus, do Espírito do Evangelho em Jesus Cristo, tem esse poder para mudar a criatura mais pecaminosa numa nova criatura e dar a ela um estilo novo de vida, porque Deus pode fazer isso, está fazendo e quer fazer na tua vida. Basta você acreditar, se arrepender, entender que você é um desgraçado pecador, um miserável pecador e precisa da graça e da misericórdia e sair dessa podridão de vida que tu tens vivido, está atolado e não tem força para sair. A exegese e a aplicação dessa passagem linda, que a gente viu aqui na paráfrase, a mensagem, Efésios 4, versículo 20, é a seguinte: a única saída do abismo, do mundanismo devasso e do caminho da perdição é uma transformação sobrenatural operada por Cristo através do arrependimento e fé. Somos levados e perdoados, justificados, declarados justos e santificados, separados para Deus e iniciados no processo de tornar-se santo. É um rompimento radical
despojar-se com o velho modo de vida em um revestir-se de uma nova identidade e natureza, criada à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. E a santidade não é opcional, é a marca do redimido. Sim, a pessoa que é redimida, ela tem uma vida separada e vive uma vida totalmente separada e excluída do mundanismo. E quem não faz isso, sendo ou se considerando crente, ainda é um perdido, porque na verdade vivemos em novidade de vida. Segundo, viver pelo Espírito e mortificar a carne. O texto de Filipenses em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 16 e no versículo 24 e 25 diz: vive então, ele diz assim: vivo, então eu lhes digo, andem no Espírito e não satisfarão os desejos da natureza inferior. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza inferior com as suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Já que a vida do Espírito é o tipo de vida que escolhemos, convém lembrar que isso não é apenas uma ideia ou um sentimento no coração. Suas implicações devem ser realidade em cada área da nossa vida, e está sendo para aqueles que verdadeiramente já se prostraram de coração aberto e sincero e se arrependeram e aceitaram a Jesus. Isso significa que não devemos ficar fazendo comparações como se um fosse melhor do que o outro. Temos coisas mais importantes a fazer na vida. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada pessoa tem valor singular e inestimável, como está em Gálatas, na Bíblia, a Mensagem, capítulo 5, versículo 25 e 26. A exegese e aplicação para isso, para essa passagem, é a seguinte: a vitória sobre o mundanismo devasso não é autoesforço, mas pela dependência do Espírito Santo. Andem no Espírito. Envolve uma decisão contínua de crucificar os desejos pecaminosos da natureza inferior, incluindo a devassidão, e cooperar ativamente com o Espírito. Andar no Espírito é uma vida de rendição e constante renovação. Não importa quem seja você. É isso que Deus quer fazer para a tua vida, e corre, porque Jesus tem pressa em te transformar. Ele tem pressa em te libertar e tirar você dessa escravidão. Você sabe que se não for assim, você vai caminhar, está caminhando para o inferno. Vamos ver a parte 4, a conclusão e aplicação para hoje. A mensagem de J.B. Phillips, com sua linguagem vívida e contemporânea, traz um alerta urgente e intemporal. Primeiro, a gravidade do pecado. O mundanismo, especialmente em sua forma de devassidão desenfreada, não é um estilo de vida alternativo, inofensivo. É uma rebelião contra a santidade de Deus, uma escravidão mortal que endurece o coração e conduz à perdição eterna da alma, que é a apoleia. É incompatível com o reino de Deus. Segundo, a santidade não negociável de Deus. Deus não mudou. Sua santidade ainda exige separação do pecado. A graça não anula a santidade. Ela capacita a vivê-lo, como está em Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. A disposição de Deus para dar e perdoar agora é pública, diz a Bíblia Mensagem. A salvação está disponível a qualquer um. Estamos mostrando como virar as costas para uma existência permissiva e sem temor a Deus, e como assumir uma vida repleta de Deus e honrosa para Ele. Essa nova vida está começando exatamente agora e estimula nosso desejo pelo dia glorioso, quando o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo vai aparecer. Ele se ofereceu como sacrifício para nos levar de uma existência de trevas e de rebeldia para uma vida pura e boa, trazendo e fazendo de nós um povo do qual possa se orgulhar, cheio de energia para fazer o bem. Tito capítulo 2, versículo 12 e 14 na Bíblia, a Mensagem. Terceiro, o engano mortal. A cultura atual glorifica a liberdade sensual e rejeita restrições morais como intolerância. A Bíblia revela isso como uma ilusão perigosa que leva à escravidão e à morte espiritual. Quarto, o único caminho de escape. A libertação da condenação do mundanismo e da escravidão só é possível através de um encontro transformador com Jesus Cristo. É necessário arrependimento genuíno, fé nele como Salvador e Senhor e uma submissão ao processo de santificação pelo Espírito Santo. Quinto, chamado à santidade prática. Os crentes são chamados a um rompimento radical com os padrões devassos do mundo. Não se amoldem, diz a Bíblia,
devemos viver como santos, separados para Deus e em processo de renovação contínua da mente e do caráter, refletindo sua justiça e pureza em todas as áreas da vida, inclusive da sexualidade, que pesa muito na balança em nossos dias. Chamado final, baseado em Filipenses, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 e 16. Em vista de toda a misericórdia de Deus, ofereçam-se completamente a Ele como sacrifício vivo e santo. Este é o culto espiritual que Ele aceita. Não se deixem espremer pelo molde deste mundo, mas deixe que Deus o transforme por dentro, renovando completamente sua mente para que possam experimentar e aprovar a sua boa, agradável e perfeita vontade. Como filhos obedientes, não voltem aos velhos e maus caminhos de antes, quando vocês viviam na ignorância, mas assim como aquele que os chamou é santo, sejam também vocês santos em todo o seu modo de viver, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear e tudo mais a Deus, como se fosse uma oferta. Receber o que Deus faz por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao invés de um nível, a um nível da imaturidade. Deus atrai e extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Bíblia, a mensagem, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Por isso, agarrem-se as mangas, arregacem, melhor dizendo. Por isso, arregace as mangas, ponham a mente para funcionar e estejam prontos para receber o dom que está para chegar com a vinda de Jesus. Ele está vindo e Ele vem. E se você não aceitá-lo, não se arrepender e ter o teu nome no livro da vida, você não vai entrar no céu. Mas o que Ele está te oferecendo aqui é graça e misericórdia. Não se acomode aos velhos caminhos do pecado, quando vocês só faziam o que queriam. Naquele tempo vocês não conheciam nada de Deus, mas agora conhecem. Como filhos obedientes, andem no caminho da vida, moldados pela vida de Deus, com uma vida ativa e cheia de santidade. Deus disse: eu sou santo, então sejam santos, como diz a Bíblia, a mensagem 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 e 16. A escolha é clara: conformar-se ao mundo devasso é enfrentar a perdição eterna, ou ser transformado pela santidade de Deus e herdar a vida eterna em seu reino. Fiquem com Deus, que Deus abençoe grandemente a tua vida. Compartilha, comenta, deixa o teu like, diz o que você achou desse conteúdo, desse estudo que foi elaborado, preparado, dirigido por Deus. Esse tema com a ajuda de inteligência artificial, com a ajuda da Bíblia, nós elaboramos esse conteúdo bíblico muito trabalhado para Deus abençoar a tua vida. Se arrependa do seu pecado, eu quero orar pela tua vida. Deus, se essa pessoa que assistiu esse conteúdo até o fim e Senhor e quer aceitá-lo, toma ela em tuas mãos agora, escreve o nome dela no livro da vida, perdoa os seus pecados, dirige os passos dela, guia ela para uma igreja, santifica a vida dela, transforma, quebra os laços, as correntes, a maldição na vida dela, faz dela uma nova criatura e levanta ela honrada, transformada e perdoada para um novo estilo de vida e dê a ela, Senhor, uma nova direção, Senhor, para a sua vida e para a sua alma. Abençoa grandemente a sua vida. Em nome de Jesus, resgata, transforma e liberta, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Fique com Deus, até a próxima.